Três coisas que você precisa para poder otimizar os seus estudos e dominar a química na universidade e fora dela, caso você já tenha se formado. Mas se você chegou nesse canal aqui pela primeira vez, já vai deixando logo o like aqui para fortalecer o vídeo, para fazer com que esse vídeo possa chegar em mais e mais pessoas aqui nessa internet. Então, deixa o like, se inscreva no canal para você receber outros vídeos. Eu falo muito aqui sobre química orgânica, sobre estratégias de estudos, sobre resolver questões, ensino a resolver questões. Tem vários conteúdos aqui no canal. Então, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp da sua faculdade. Agora vamos para a definição. Eu falei quais são as três coisas que você precisa para você ter um bom desempenho nos seus estudos de química. A primeira coisa é você tem que saber o que é a química. Afinal, você vai estudar química. E, por incrível que pareça, muita gente estuda e não sabe nem o que está estudando. Então, o que é a química? A química ela é uma ciência que estuda a matéria, a composição da matéria, né? As transformações da matéria e as energias envolvidas. Vou repetir. A química estuda a matéria, né? Isso envolve a composição da matéria, as transformações que essa matéria faz e as energias envolvidas nessas transformações. Basicamente, isso que é a química. Eu falo um pouco mais disso em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card e também vou deixar na descrição, onde eu defini exatamente o que é a química. Se você quiser ver o vídeo lá e aumentar um pouco mais, onde eu discuto um pouco mais sobre química, você pode dar uma olhadinha lá. Mas basicamente é essa a noção que você precisa ter, de que você vai estudar toda a composição da matéria, então você vai analisar a matéria em nível microscópico, vai entender a composição, quais são os blocos de construção, né, que a gente fala, os átomos que são a unidade alimentar da química. É claro, dentro do átomo tem outras partículas, mas o nosso principal objetivo de estudo é a partir dos átomos, né? Como os átomos se ligam e formam outros compostos, como os átomos formam moléculas, né? E como essas moléculas podem reagir entre si e formar outros compostos. Então, a gente estuda isso. E para você entender essa composição, entender como que essas transformações acontecem e também entender as energias que envolvem essas transformações. Basicamente isso que é a química. Óbvio, eu também não falei das energias que envolvem as transformações físicas. Que são aquelas transformações onde os átomos, onde as moléculas, onde as substâncias, elas não se transformam em outras substâncias, elas apenas mudam de estado. Então, essa seria também um tipo de transformação que a gente estuda na química. Basicamente é isso, a gente vai estudar a matéria, tá? A composição da matéria, a gente vai estudar as transformações que essa matéria faz e a gente vai estudar as energias envolvidas, isso que é a química. Então esse é o primeiro pilar que você precisa saber. A primeira coisa que você precisa saber, precisa ter clareza sobre isso. Agora, o próximo ponto que você precisa saber sobre estudar química, sobre a química, é os três níveis da química. Você precisa ter clareza disso. E eles estão muito relacionados também com o primeiro, né? Com saber o que é química. Por quê? Quais são esses três níveis da química? Eu diria que é o nível microscópico, como eu já falei, que é quando você vai analisar toda a estrutura da matéria, toda a composição química, os átomos, como eles estão ligados, como eles estão rearranjados, né? Como eles formam as moléculas, os compostos, e também como essas moléculas estão na estrutura da substância que você está analisando, se está organizado ou não. Enfim, então isso é o nível microscópico. O segundo nível da química, né, que é o nível macroscópico. O que é esse nível macroscópico? O nível macroscópico ele é uma consequência do nível microscópico. Então é basicamente isso. Ele é onde você vai conseguir perceber as propriedades, as cores, a cor dessa camisa, por exemplo. Essa é uma propriedade macroscópica das moléculas que compõem essa camisa. A textura da substância que você está vendo, né? As propriedades dela que você analisa, se é um líquido, se é um sólido, se tem cheiro, se não tem, se tem gosto. Tudo isso são propriedades macroscópicas. Essas propriedades elas são consequência das propriedades microscópicas, né? Da composição da matéria. E o terceiro nível da química é exatamente o nível simbólico. São os modelos, tudo que a gente inventou para poder entender essa relação do nível microscópico com o nível macroscópico. Ou seja, a gente criou o terceiro nível, que é o nível simbólico, onde você tem todos os modelos, todos os desenhos que a gente faz para tentar representar as moléculas. Então, seria o terceiro nível da química. Então, quando você tem essa clareza,
você vai estudar e você vai saber o que você está fazendo. Você vai entender que quando você está desenhando uma estrutura, aquilo é apenas uma representação, com base em estudos, né, com base em dados. Os cientistas propuseram aquela estrutura para aquela molécula, propuseram aquelas propriedades que a gente está falando ali, que a gente está analisando. Fala, o raio atômico é tanto, foi medido, né? E você tem uma ideia de como que é o átomo, você tem uma ideia de como que é a molécula, com base nas propriedades espectroscópicas. Então, isso daí é muito interessante você saber, é muito importante você saber para você ter clareza do que é que você está fazendo, para você não ficar desenhando no papel uma coisa que você não tem ideia de como que seja. Você está vendo só aquele desenho ali, mas você é incapaz de visualizar no espaço, de visualizar como que aquela molécula está em 3 dimensões. E quando você tem clareza sobre esses 3 níveis, isso facilita muito. Então é muito importante você saber esses 3 níveis. E a terceira coisa que você precisa para você ter um bom desempenho nos seus estudos de química, que fez muita diferença para mim, além de, primeiro, ter essa clareza do que é a química, quais são os 3 níveis da química, e a terceira coisa que me ajudou muito foi ter um método de estudos. Por que um método de estudos? Porque, assim, tudo na vida tem processos. O que são processos? São formas de você fazer as coisas. E se você estudar sem ter um processo, sem seguir um passo a passo, que é uma coisa simples, você se perde muito facilmente. Você pode fazer alguma coisa ali que funcionou, mas aí você vai lá, faz outras 3 ou 4 que não funcionam e você fica meio perdido, fica meio perdida, não sabe se o que você está fazendo está funcionando ou não. Então, quando você tem um método, você tem um processo organizado, primeiro, você não gasta tanto tempo para estudar, para aprender, porque você tem um começo, meio e fim. Você tem uma sensação maior de que você está evoluindo, de que você está aprendendo, porque você começou a estudar daquela forma, você foi lá e executou todas as etapas daquele método, e você vai perceber ao longo dos estudos, sei lá, 1 dia, 2, 3, o quão você evoluiu. Então, ter um método é uma forma organizada de estudar, é uma forma organizada de absorver o conhecimento que está ali naquela fonte que você está vendo, seja num vídeo, seja num livro, seja num PDF. Processa aquele assunto, aquele conteúdo que você estudou, que você absorveu, e aí você vai praticar, né? Você vai externar e você vai praticar. Porque quando você pratica, você está externando o que você estudou, o que você aprendeu. Então, ter um método é muito importante. Eu vou só recapitular para você aqui as 3 coisas que você precisa para otimizar seus estudos. Que é saber o que é química, ter uma noção clara dos 3 níveis da química, né? de como que ela é. Né? Primeiro você sabe o que é, depois você vai ver de como que ela é estudada, como que ela é feita, né? essa ciência. E o terceiro é você ter um método para você poder aprender tudo isso. Basicamente é isso. Agora, se você chegou até aqui e você está querendo otimizar os seus estudos de química, você está querendo melhorar os seus estudos de química, você está querendo ter esse método organizado, ter um sistema, um passo a passo, um guia, eu tenho um convite para você. Eu vou deixar aqui na descrição, nós temos um nosso curso, que é o guia definitivo para você otimizar os seus estudos e dominar a química na universidade e fora dela. Independente do seu momento de aprendizado que você esteja, se você quiser dar essa potencializada nos seus estudos, eu vou deixar aqui embaixo as informações na descrição, então você vai lá, acompanha, dá uma lida e dá uma olhada. Se fizer sentido para você, você entra para o nosso curso. É um curso bem direto, bem prático, você vai precisar de pouquíssimo tempo para você aplicar tudo e você já perceber uma melhora nos seus estudos e na sua aprendizagem, que é o principal. Você só quer mesmo ter um bom desempenho, ter um bom nível de conhecimento para poder fazer diferença no seu trabalho, na sua profissão e poder contribuir para a sociedade. Eu imagino que isso seja um desejo seu. Esse é um desejo meu, é por isso que eu gravo vídeos, é por isso que eu faço cursos, que eu dou aulas. Essa é a minha forma de contribuir. Conta para mim aqui nos comentários quais desses três pontos que você precisa para aprender química que você achou mais interessante. Conta aqui que eu vou interagir com você. E se você gostou do vídeo, deixa o like, novamente se inscreva no canal, compartilha, manda nos seus grupos aí de WhatsApp, de Facebook, pergunta a galera, o que vocês acham? Vocês concordam com o professor Tarício ou não? O que vocês acham aqui? E deixa seu comentário aí, que eu vou adorar participar com você. Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.